Bom dia. Bom estarmos aqui nesta manhã, né? Todos muito bem-vindos. A espiritualidade amiga nos direcionando por conta também do nosso querer, né? Da nossa vontade de ouvir, de entender, de buscar o entendimento dessa lei maior. E o convite de hoje, né? É exatamente convidar os pobres e os mutilados, os coxos, os cegos, convidar aqueles que necessitam. Lucas, conforme a Nilce leu, né, nos trazendo o convite de Jesus em uma narrativa para praticarmos a caridade. Na realidade, convidar os pobres e os extropiados é convidar a prática da caridade, é convidar a seguir o ensinamento do Mestre do amai-vos uns aos outros, né? É seguir o ensinamento do Mestre a respeito da caridade, da benevolência, da indulgência e do perdão. Quando derdes um banquete, não convideis vossos amigos, e sim os pobres e os extropiados. O que será que Jesus quis dizer, né, exatamente nessa frase? Que banquete é esse? Quem são os pobres e quem são os extropiados, né? Jesus não estava ali dizendo que a gente deveria, né, colocar sentado na mesa, ao redor nosso, na nossa convivência, apenas os nossos, trocar o amigo pelo mendigo. Não, era uma linguagem figurada, apropriada ao sentido do entendimento daquela época. Jesus, no entanto, quando diz, quando derdes um banquete, não convidei vossos amigos, e sim os pobres e os extropiados, ele está fazendo o quê? Um convite para que nós possamos sair de nós mesmos e ir de encontro aos necessitados, né? Os pobres e os extropiados são os nossos irmãos mais necessitados, são aqueles que recebem a doação, recebem a nossa contribuição, mas que eles não têm condição de retribuir. É o convite que o Mestre faz quando diz, quando deres um jantar ou uma ceia, né? Aqui numa linguagem como se fosse o banquete, né? O alimento material, mas no sentido que aquelas pessoas daquela época pudessem entender. Não convideis os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos, nem aqueles que forem ricos, para que estes também não lhes convidem em seguida. Quando deres um banquete, não convide os teus amigos, mas os pobres e os extropiados. Essas palavras ditas por Jesus, absurdas se a considerarmos ao pé da letra, são sublimes se lhes procurarmos a essência. Jesus não pôde ter querido dizer que, em lugar dos amigos, ele deveria reunir à sua mesa os mendigos na rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e aos homens incapazes de compreender os delicados matizes do pensamento. Jesus falava com imagens fortes que produziam o efeito das cores vivas. O verdadeiro sentido do seu pensamento se revela nestas palavras: ficarás feliz por eles não ter meios de vos retribuir. Então é o convite que Jesus e Lucas traz nesta manhã, né, de quando nós fizermos, né, o bem, quando nós fizermos uma doação, que a gente não procure fazer porque o outro vai me retribuir, né? Muitos de nós verificamos pessoas, né, que fazem o bem, que querem contribuir, mas com o intuito de receber uns favores, é uma barganha, como se a caridade fosse um comércio, né? Como se eu praticar um bem, como se eu queresse que a pessoa tenha o mesmo tipo de pensamento também que eu tenho.
Se eu agir dessa forma, eu terei uma retribuição lá na frente. O convite de Jesus aqui, quando ele convida os pobres e os estropiados, ele está nos convidando a entendermos a necessidade do outro, no próprio seio da família, aqueles que necessitam do nosso entendimento, né? Porque nós também somos os necessitados, nós também somos os pobres e os estropiados também. Nós também temos a necessidade de que o outro também venha nos ajudar. O convite que ele faz aqui, né, é que a gente consiga sair de nós mesmos e praticarmos a caridade conforme Jesus praticou. Quando ele amparou a mulher adúltera, quando ele foi de encontro ao leproso, ao cego, quando Jesus foi de encontro a Maria de Magdala, né? Aproveitarmos a oportunidade que nós temos a todo momento de servir, sem esperar que o outro venha contribuir com aquilo dali. Muitas vezes, né, a gente cria os nossos filhos, né, naquela questão de vou dar o melhor ensino para ele, para que ele possa, né, ter uma profissão futura melhor, para que ele possa ter um futuro melhor. No fundo, a gente também pensa na gente, né? Porque quando aquele filho, ele vira as costas para a gente, né? E a gente analisa assim, puxa vida, eu fiz tanto, ou fulano fez tanto por aquela pessoa, ou por aquele filho, e agora, olha só o que ele faz. Na realidade, esse tipo de pensamento, esse bem então que eu fiz, eu estava esperando um retorno dele. E a prática da caridade, o bem que Jesus tanto nos chama na reflexão, é você fazer sem esperar retribuição, sem esperar gratificações, né? E de encontro àqueles corações difíceis, né? No sentido também desses necessitados que estão no próprio seio da nossa família, aquele parente difícil, né, no ambiente de trabalho, aquele colega de trabalho, nas dificuldades que nós temos diárias com ele, a nossa compreensão diante do quê? Do patamar que ele se encontra. Muitas vezes a gente acha que o outro tem que pensar de acordo com o meu pensamento, que ele tem que fazer comigo exatamente o que eu fiz com ele. Não. Aonde foi o sentimento de fraternidade, o sentimento realmente de seguir Jesus, quando eu pratiquei um ato de caridade junto ao próximo? Não foi caridade, porque se eu pratiquei, se hoje eu exijo que ele me retribua, eu não fiz uma caridade, né? Eu fiz uma troca, na realidade eu fiz uma troca, eu favoreci para lá na frente eu vir a ter em troca aquele bem que eu fiz. Posso ter feito bem, mas a retribuição, como é que se pode dizer? Aquilo que eu fiz, querer essa troca, né, esse favor de volta, não é o verdadeiro sentido da caridade. Não quer dizer que não seja correto, né, retribuir os benefícios recebidos, né? O bem que eu recebi, eu não retribuí, eu não enxergar que aquele coração ofereceu a mim um abraço, né? Um pensamento, uma prece, uma doação material. Não quer dizer isso, porque também o não reconhecer o bem que me foi, né, oferecido, eu estaria, né, infringindo a lei maior na ingratidão, porque a ingratidão é você não reconhecer o bem que lhe foi feito. Ingratidão é egoísmo, né? Ingratidão é o quê? É aquele sentimento mesquinho, né, no qual eu consigo ferir aquele que doou, mas eu acabo esquecendo que quando eu incorro na ingratidão, o mais ferido fui eu que provoquei. Então a gente tem que começar a fazer o bem, né? A praticar a caridade, a ouvir o necessitado, a acolher o pobre e o estropiado, os mais necessitados, porque o meu coração quer.
Porque o ensinamento de Jesus, né, no mandamento, quando diz, amai-vos a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, fazer ao teu próximo aquilo que gostaria, né, que fizesse com você, é que você sair de si mesmo e doar e ajudar, porque a gente tem várias maneiras de ajudar o outro. Para nós que chegamos na doutrina, né, que lemos o Evangelho, que a gente vem à casa, né, que a gente escuta, muito será nos cobrado. Os necessitados, né, são aqueles não só que estão pelas ruas, que a gente encontra pelos ônibus, né, que a gente encontra no ambiente de serviço. São todas as pessoas que convivem conosco, até mesmo dentro da família. São os mais difíceis. Esses são os necessitados. Os necessitados são aqueles que não compreendem hoje que eu quero seguir o Evangelho. São aqueles que não pensam hoje como eu penso, né? Que já estou começando a tomar um direcionamento, a ter uma visão de vida diferente. Esses são os necessitados, porque muitas vezes a gente acha que o necessitado é aquele que está pela rua precisando de quê? De um agasalho, de um pão. Ele também é um necessitado. Mas que a gente venha lembrar que nós somos necessitados materialmente e moralmente, né? Nós podemos estar oferecendo ao outro, ao nosso irmão, aquele que caminha junto conosco, a disciplina, o esclarecimento, o Evangelho de Jesus, né? Conforme nós ouvimos agora há pouco, apresentar Jesus às pessoas a partir da minha mudança. Isso também é convidar os pobres e os estropiados, é convidar, né, não na exigência de que o outro tenha o mesmo pensamento que eu tenho, não, mas no respeito, no saber, né, ouvir a opinião dele, mesmo não concordando, não impor, né, colocar sim a maneira que você vê, né, porque você já está numa visão diferente, você já está no entendimento, você está começando a buscar, né, situações diferentes. Colocar sim a sua opinião, mas não impor que o outro tenha que fazer da mesma forma que você hoje faz, porque ele não vai. E nem você antes conseguia ter o mesmo pensamento que você hoje tem. Né? Então é convidar, né? É você ir até esses corações, convidar a participar, né, dessa harmonia, dessa vibração, desse entendimento, apresentando Jesus. Mas é você ir até esses corações através dos seus exemplos, né? O que Jesus quis ressaltar, né, do dar sem esperar retribuição, é que nós possamos fazer o bem sem esperar o retorno, né? Que a retribuição, a gente tem que ter a gratidão, né? Quando a gente recebe. Mas diante daquele bem que eu faço, né, que eu não espere essa retribuição. Que a retribuição, ela não seja a mola mestra que vai impulsionar para que eu faça o bem. Eu só vou fazer o bem porque eu vou ser retribuída dessa forma ou daquela forma. Não, eu vou fazer o bem, né? Porque hoje eu começo a entender que a minha cura, a minha mudança, a minha reforma depende de mim. Né? E nesse depender de mim, eu tenho necessidade de convidar aos meus irmãos necessitados, né, a conhecer Jesus. Através da minha imposição? Não, através das minhas mudanças, né? Através dos meus exemplos, através das minhas doações, através das minhas preces, do meu comportamento diante do outro, do meu comportamento diante das dificuldades. Então, não é que não seja correto retribuir o bem que eu recebo, né? Mas que eu não faça porque eu vou ter em troca, né? Não é que eu não vá cuidar do meu filho porque hoje ele não me vê como ele deveria ver.
Não, eu vou fazer a minha parte. A minha parte. Sou eu que estou colhendo o que eu fiz lá para trás. E eu tenho a necessidade de plantar bem para que eu possa colher frutos melhores lá na frente. Então, quantas coisas também, lendo essa reflexão na parte da manhã, eu fui refletindo quantas coisas a gente também recebe gratuitamente, né? Nós, tão devedores da lei, e o Pai nos envia tantos recursos sem cobrar nada da gente. Muito pelo contrário, vai lá, recomeça a sua caminhada. Vai lá e verifica onde foi que você deixou de caminhar e faça novamente. Então, quantos recursos nós recebemos gratuitamente? Né? É essa reflexão que ele nos chama. Quando derdes um festim, convida os pobres e os estropiados, né? Esse festim relacionado à abundância de recursos que cada um de nós temos e nós ainda não enxergamos o quanto nós somos fortes. Nós ainda não enxergamos. Nós ainda não enxergamos de que quando a dor se apresenta para a gente, no momento do desespero, nós podemos, né, elevar os nossos pensamentos e enfrentar as dificuldades. Quantos recursos o Pai nos traz a cada dia e a cada momento, nos mostrando assim, olha, o convite também é para você. Você também necessita, mas você precisa sair desse patamar de lamentações, de achar que o necessitado maior é você e acolher o seu irmão de caminhada. Quando você começar a acolher os pobres, os estropiados, os cegos, os coxos, aqueles que realmente necessitam, quando você começar a apresentar, né, o Mestre Jesus, através das suas mudanças, você vai ver como que a vida vai ter outro sentido. A caridade ensinada por Jesus, né, que não é comercializada, não é uma barganha, ela não exige nada em troca, ela é doação. Ela nos envolve das melhores vibrações quando nós praticamos. Quando nós praticamos, a quem interessa a prática do bem que eu faço? Aquele que recebe. Eu quando faço, e a Deus. Eu não preciso praticar a caridade, né, e esperar aplausos, reconhecimento. Eu não preciso ostentar aquilo que eu faço. É no silêncio de cada dia, de cada atitude, através das minhas preces, que eu vou indo de encontro ao outro, né? É como Jesus convidou Lázaro a sair para fora, né? Jesus nos convida a sair de dentro da gente e enxergar aqueles que são necessitados, mas também nos mostrando o quê? Que nós também somos os mais necessitados do que aqueles que a gente pensa está necessitando de uma caridade. Quando eu pratico uma caridade com meu irmão de caminhada, eu estou praticando a caridade comigo mesmo. Então, é servir sem cobrar, é amar, é sorrir sem esperar, é você ser grato por tudo aquilo que você recebe, dar graça por tudo aquilo que você recebe, por tudo aquilo que você faz. Fazer o bem pelo bem. A recomendação de Jesus, quando nos chama, quando nos convida a participar do banquete, né? Não é só o banquete alimentar material, é o banquete da alimentação, sim, espiritual, né? Mostrando para a gente que em qualquer circunstância das nossas vidas, em qualquer momento, nós estamos o tempo todo sendo convidados na oportunidade de acalentar o coração que necessita. Mas a gente ainda não conseguiu, né, atentar para isso. Atentar que quando eu acalento, quando eu ajudo, quando eu faço sem esperar, né, retorno,
eu estou me autoajudando, eu estou curando as minhas feridas, eu estou caminhando, eu estou disciplinando o outro. Quando eu começo a mudar o meu roteiro de vida, quando eu começo a mudar minhas atitudes, os meus pensamentos, o meu dia a dia, seja ele dentro do seio da família, seja ele dentro de uma casa espírita, seja ele no ambiente profissional, no ônibus, na rua. É esse convite, né, que Jesus nos chama o tempo todo. Os ensinamentos de Jesus, se a gente pegar o Evangelho, é todo baseado na doação, né, no amor, no sentimento fraterno, né, você socorrer aquele que necessita. A recomendação de Jesus, em todas as circunstâncias, nos dando a oportunidade de servir. Bem, praticar a caridade não interessa a ninguém, a não ser aquele que recebe, aquele que doa e a Deus. E lembrando que, quando eu dou, quando eu pratico bem, quando eu acalento, né? Quando a gente está aqui nos momentos da irradiação, né? Enviando os pensamentos bons, é nosso dever, né? Fazer o bem não é minha obrigação, eu não estou fazendo favor, eu estou fazendo o meu dever moral para com a lei de Deus. Nós não precisamos esperar que o necessitado, que aqueles que precisam da nossa ajuda, eles venham até nós. Nós podemos, né, e devemos começar a nos mover, a sair do patamar do comodismo, do esperar que o outro primeiro faça por mim aquilo que eu já posso oferecer. É sair dessa questão de pensar no outro no sentido eu só caminho se o outro caminhar comigo. O outro, ele não vai caminhar comigo. O outro, ele não vai estar ao meu lado. Mas Jesus, ele está ao nosso lado o tempo todo. E eu posso, né, parar de estacionar, esperando que o outro faça por mim, esperando que meu filho venha reconhecer aquilo que eu estou fazendo, esperando que minha mãe venha reconhecer as minhas modificações, a minha autorreforma, o companheiro que hoje caminha comigo, ele possa verificar as minhas mudanças. Não. Quando eu começo a sair de mim mesmo, né, a penetrar verdadeiramente esse ensinamento de Jesus, o Evangelho, eu começo a receber muito mais do que aquilo que eu ofereço. Eu saio do patamar do egoísmo, porque quando eu dou e exijo, eu estou no egoísmo ainda, né? Eu estou ainda envolvida no sentimento de orgulho, das vaidades. Mas quando eu começo aos poucos me autodisciplinar, entendendo que o outro tem as suas necessidades e que na condição que ele está hoje foi minha condição anterior, e aí eu passo a respeitar, a acalentar aquele coração, a exemplificar os ensinamentos de Jesus, eu começo a verdadeiramente a adentrar os ensinamentos do Mestre, né? O que nos falta na realidade é vontade, né? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, que a mudança venha, mas a gente está tão fixo, né, de que o outro não fez isso, não reconheceu o bem que eu fiz, que eu acabo não vivenciando o bem que eu fiz. Porque, na realidade, eu não fiz bem nenhum. Eu queria uma troca, né? Eu queria direcionar um bem, mas que o outro pudesse também fazer por mim. Uma revista espírita de 1868 trouxe um belo relato sobre a caridade, né? A caridade realizada por um cantoneiro. No dia 1º de janeiro, ao cair da noite, achava-se agachada na praça uma mendiga de profissão, coberta de chagas infectas, vestida de velhos trapos, cheios de bichos, e, além disso, tão má que todos a temiam. Ela não retribuía o bem que fazia, senão por socos e injúrias.
não fosse a caridade do nosso cantoneiro, que, superando a repugnância, tomou nos braços e a levou para sua casa. Esse pobre homem tem apenas um alojamento muito apertado para si, para a mulher doente e para 3 filhos pequenos. E não tendo outro recurso além do módico salário, ele pôs a velha mendiga sobre um pouco de palha, dada por um vizinho, e cuidou dela toda a noite, procurando aquecê-la. Ao romper do dia, essa mulher que enfraquecia cada vez mais lhe disse: tenho dinheiro comigo, eu vou-lo dou pelos vossos cuidados. E acrescentou: o Senhor cura. E expirou. Sem se preocupar com o dinheiro, o cantoneiro foi procurar o cura. A seguir, apressou-se em avisar os parentes que moram em uma paróquia vizinha e que estão em situação folgada. Eles chegam e a primeira pergunta é esta: minha irmã tinha dinheiro consigo? Onde está? O cantoneiro responde: ela me disse, mas eu não me inquietei. Eles procuraram e encontraram realmente mais de 400 francos num dos bolsos. Acabando a obra, o caridoso operário, com o auxílio de uma vizinha, enterrou a pobre morta. Algumas pessoas eram da opinião de que na noite seguinte ele deveria colocar o caixão num telheiro vizinho que estava fechado. Não, ele disse, esta mulher não é um cão, mas ela é uma cristã. E a velou toda a noite em sua casa, com sua lâmpada acesa. As pessoas que lhe exprimiam admiração e aconselhavam a pedir uma recompensa. Ele respondia: não foi o interesse que me levou a agir. Dá-me-ão o que quiserem, mas eu nada pedirei. Na posição em que estou, posso encontrar-me na mesma situação e ficaria muito feliz se tivessem piedade de mim. Então, é o convite de Jesus, né? Porque no momento ainda estamos tão distante do Mestre, mas que a gente consiga ser como o cantoneiro, né? Auxiliar aqueles pobres e estropiados, aqueles necessitados, porque recursos nós temos em abundância, né? A praticar a caridade como um dever moral que nós temos, né? Que possamos fazer como esse cantoneiro, sair dele mesmo e servir sem esperar a troca, convidar os pobres e os estropiados, os nossos irmãos mais necessitados, para fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida, no nosso agir, nos nossos pensamentos, né? Lembrando sempre que nós somos os cegos, os coxos, né? Os pobres e os estropiados, né? O convite que ele faz de assistirmos aos mais necessitados é um convite para nós mesmos. Os mais necessitados, os que mais precisam, somos nós. Então, que a gente consiga, né, no decorrer dos esclarecimentos que vão vindo, ter a vontade firme de entender o que Jesus trouxe para a gente, né? Entender a verdadeira caridade que ele, né, levantou a bandeira. Amai-vos uns aos outros, dá sem esperar a recompensa. Faz a sua parte, né? Faz a sua parte, porque a sua história, ela não é feita pelo outro, ela é feita por você. É você que diariamente vai escrevendo os trechos da sua vida, as suas páginas, é você quem escreve. Então, o que o outro fez ou deixou de fazer com o bem que eu proporcionei a ele, é uma questão dele. A minha questão é o que eu fiz com os recursos que eu tinha nas mãos. Esse é o convite do Evangelho de hoje. Que Jesus possa nos abençoar, hoje, agora e sempre.